você precisa universalizar o desenho, você precisa sair do abstrato, sair do artístico. Porque um desenho artístico, se você pega um desenho, pensa numa pintura abstrata e artística, Picasso, sei lá. Apresenta essa pintura para 10 pessoas, cada uma vai ter uma interpretação diferente daquela pintura, né? Agora, se você coloca um desenho universal, ele não te dá margem para interpretar. Um desenho técnico, ele não te dá margem para interpretar. Por quê? Porque tem uma norma, porque tem uma representação. Quando tem linha tracejada, aquela linha tracejada ela tem um significado aqui na China. Vou mostrar rapidamente aqui alguns dos principais elementos, tá, da representação de projetos. Tá? Lembrando que essa é a versão de 94. Então tem a versão atual, se você quiser comprar aí, são míseros R$180, tá? Que você pode desembolsar para ter essa norma. Mas aqui já tem uma base boa aqui para você que quer fazer projetos, né? Mas é lógico que tem muita coisa aqui que está defasada, que está desatualizada. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente ir conversando. Bom, vamos lá então aqui. Aqui ela fala sobre o objetivo da norma, os documentos complementares, como eu falei, sempre tem outras NBRs aí orbitando. A gente tem que sempre ficar atento, sempre ir lá no site da ABNT, porque tem às vezes sai uma nova norma revogando alguma antiga. Então tem que ficar atento sempre o que está em vigor, o que está na legislação. Aqui ele traz algumas definições, né? Então ele começa aqui trazendo conceitos, tá? Que para quem já é da área talvez seja familiarizado, mas para quem não é, vale a pena dar uma leitura aqui, ó, sobre planta de situação, planta de locação, implantação, de edificação, corte, fachadas, elevações, detalhes, escala, programa de necessidades, memorial indicativo, enfim, ele traz vários conceitos aqui que são importantes, tá, no universo do desenho técnico. Ele fala aqui até do tipo de papel, olha só, tem muitos papéis aqui que nem são utilizados, como eu falei, é uma norma antiga, então tem muita coisa velha aqui, mas ele fala aqui dos tipos de papel, os formatos também utilizados, né, de A0 até A4. Começa a falar também dos elementos já, né, do carimbo, que precisa estar presente dentro das pranchas, de como dobrar uma prancha, olha só que louco. Como dobra a prancha, tudo certinho. Tem uma norma específica para falar sobre isso também. Vamos lá. Tadadá. Técnicas, como já comentamos aqui também. Técnicas, né? Desenho à mão livre. Então tá, tem lá croquis, tem estudo preliminar, estudo por instrumento, desenho por instrumento. Acho que na época não tinha nem software, então talvez ele nem comente aqui sobre software. Então você vê aqui ó, as etapas, né, que nós comentamos naquela outra aula. Então você tem aqui ó, estudo preliminar, pode ser um desenho à mão livre, suave. Agora olha aqui, ó, anteprojeto, projeto executivo, aí você tem que fazer com instrumento. Por quê? Porque é um desenho técnico já, porque é um desenho já que exige uma padronização, que exige como é que é a palavra, meu Deus? Exige uma precisão muito grande, porque ele é um projeto que vai ser executado. Fases do projeto, tá? Então aqui ele traz algumas dessas fases, já falamos disso também na aula de etapas, tá? Então eu vou pular essa partezinha aqui. Mas para quem não viu a aula, que não é do clube de membros, pode entrar aqui nessa norma também para você ter uma noção sobre as etapas de um projeto, beleza? Dentro aqui também ele vai começar a detalhar essas fases, né? Então ele fala aqui, ó, tudo que tem que ter dentro do estudo preliminar. No estudo preliminar você tem que ter o quê? Planta de situação. Dentro da planta de situação você tem que ter o quê? Toma aqui, ó, simbologia, representação gráfica, curva de nível, indicação do norte. Então aqui ele começa a falar já todos os elementos necessários ao desenho técnico dentro de cada etapa. Então você vê aqui, ó, estudo preliminar, planta de situação, o que tem que ter? Ó, o teu checklist aqui, ó. Tudo isso aqui tem que ter dentro da planta de situação, dentro da etapa de estudo preliminar. Plantas, cortes, fachadas. Tem que ter o quê? Simbologia, indicação do norte, caracterização dos elementos, indicação do nome, cota de nível, escala, notas gerais, desenho de referência, carimbo. Então aqui ele começa a falar de todos esses elementos dentro de cada etapa, beleza? Vamos passando aqui, vocês
Vocês podem ver isso com calma também, fazer as anotações de vocês. Beleza? Então tá aqui tudo um checklist de cada etapa, de cada desenho, de cada etapa. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante pra gente. Representação gráfica. Aí vem aqui alguns elementos que são extremamente importantes dentro da representação de desenho técnico, tá? Então os tipos de linha, certo? Linhas de contorno, linhas contínuas, linhas tracejadas, linha traço e dois pontos, linha traço e ponto, certo? Linhas auxiliares tem uma espessura, ok? Ele vem falando da espessura aqui também, ó. Espessura de lapiseira, espessura da pena que você vai configurar lá no seu software. Linhas de indicação, olha como é que faz uma linha de chamada aqui, ó. Linha de silhueta, interrupção do desenho, tá? Quando o desenho não cabe na prancha ou você não quer mostrar todo o desenho, tem uma interrupção, olha como você representa. Como escreve, né? Isso aqui na faculdade, inclusive, você volta a fazer caligrafia, porque você tinha uma padronização, inclusive, dos caracteres, então era necessário colocar, né? Óbvio que no software agora já não tem mais isso. Da caligrafia, obviamente. Mas aqui eles falavam até como é que eram os números. Ó. Beleza, tipo de representação. Escalas. Elemento super importante do desenho técnico. Qual a escala que você vai utilizar? Vocês estão familiarizados com o conceito de escala? Acredito que sim, né? Temos a escala gráfica e temos a escala... escala. Conheço só como escala, né? Que são essas representações aqui, né? Proporcionais, onde você fala que uma unidade daquele desenho representa tantas unidades na vida real. E temos a escala gráfica também, que é uma mini régua que você coloca lá no seu desenho, para que a pessoa possa ter uma noção espacial, dimensional daquele desenho, certo? Então a gente tem aqui as escalas gráficas também. Temos a indicação do norte, tá? Tranquilo. Deixa eu te dar algumas ideias aqui também. Indicação de linhas de chamada, tá? Os líderes, para quem utiliza aí AutoCAD. Indicação gráfica dos acessos, taraná, ensina como que você faz. Indicação da direção das rampas, das escadas. Cotas, como colocar as cotas. Ele vai te dando aqui várias orientações. Né? Então as linhas de cota devem estar sempre fora do desenho. Nos cortes, somente marcar cotas verticais. Evitar a duplicação de cotas. Vários aqui questões, né, aspectos que ele vai pontuando aqui para você. Pessoal, se tiver algum termo aqui, eu estou falando, imaginando que vocês estão familiarizados com esses termos aqui. Se tiver algo que vocês têm dúvida, pode perguntar aí, beleza? Que eu vou respondendo assim que possível. Mensagem do Carlos. Show de bola, Carlos. Valeu por estar constando aqui sempre dos verdes mares bravios de minha terra natal, Fortaleza. O cara é poético sempre. Muito bom, cara. Valeu aí pela companhia aí. Valeu por estar constando aqui. Cotas de nível também, tá? Mais um tipo de representação, mais um elemento importante no desenho técnico. Marcação de coordenadas. Galera, vocês já perceberam aí, então, quão rico e quão complexo ao mesmo tempo e quão necessário é ser complexo o desenho técnico. Porque você precisa universalizar o desenho, você precisa sair do abstrato, sair do artístico. Porque um desenho artístico, se você pega um desenho, pensa numa pintura abstrata e artística, Picasso, sei lá, não sou muito fã de pinturas, então não sei o nome de artistas, mas pensa em uma pintura abstrata que você já viu aí. Apresenta essa pintura para 10 pessoas, cada uma vai ter uma interpretação diferente daquela pintura, né, não? Agora, se você coloca um desenho universal, ele não te dá margem para interpretar. Um desenho técnico, ele não te dá margem para interpretar. Por quê? Porque tem uma norma
porque tem uma representação. Quando tem linha tracejada, aquela linha tracejada ela tem um significado aqui na China, tá? Quando tem uma indicação de corte, ela tem o mesmo significado. Então, é um desenho universal. Ele é um desenho que você vai colocar na mão de 10 empreiteiros, 10 construtores, 10 jardineiros. E eles precisam, se souberem as normas técnicas, eles precisam saber interpretar, ainda que você não esteja lá. Tá? A ideia é essa. A ideia é um desenho que fale por si só. Título de desenho, tá? O que você coloca lá no título? O nome, a escala, certo? Aqui inclusive, ele te dá ideias aqui do tamanho, né? As dimensões do título. Isso aqui tudo era feito à mão, obviamente. Indicação de fachadas e elevações, indicação de revestimentos, tá? Portas, esquadrias, quando for o caso. Lembrando que paisagismo não é só definir a graminha e as plantinhas, não, tá? Então, às vezes no projeto de paisagismo você vai ter que se deparar com elementos construtivos. E aí, se você não pode assinar projetos com sistemas construtivos, você vai ter que ter os seus parceiros, mas você, de qualquer forma, vai ter que fazer os seus rascunhos, vai ter que e saber ler e interpretar também o desenho do seu parceiro, né? Do arquiteto parceiro, enfim, do engenheiro, porque senão o cara vai colocar lá qualquer coisa e você nem vai saber o que está rolando lá, né? Então é importante você saber ler, você saber interpretar esses elementos. Olha só, achuras, representações do materiais, tá? Então as texturas, como são representadas no desenho também. Pessoal, peço até desculpa. Tô voltando de uma gripe, mais uma gripe, que é um presente que o Covid deixou pra mim aí, eu acho, porque depois que eu peguei Covid, é de 3 em 3 semanas, eu tô ficando gripado agora. Graças a Deus é sempre leve, mas aí minha garganta fica ruim, fico tossindo. Então várias das lives aí, pra quem acompanha, viu que eu tava doente. Normalmente eu não sou assim de ficar doente sempre, mas depois do Covid, mano, ficou complexa a situação aqui. Mas graças a Deus, tudo é graças, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui as achuras, nós temos representações das texturas, né? Várias ideias, vários tipos de representação. Olha só que legal isso aqui, cara. Interessante, né? Show. O Carlos falando aqui, que tanta coisa. Sou formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Massa. E sei bem como um trabalho acadêmico é respaldado pelas normas da ABNT. É bem diferente ver a exigência de um desenho. Pois é, cara. De um desenho técnico, né? É isso mesmo. E precisa ter, né? Tanto numa dissertação, num texto dissertativo, num artigo, também como num desenho técnico. Você precisa ter normas, justamente para você padronizar, para você universalizar o entendimento. Senão fica muito aberto, muito bagunçado. Quadro geral de esquadrias, então aqui já é mais voltado para a arquitetura também, né? Especificação das esquadrias, das portas. E finalizamos. A NBR 6492, anotem, vocês acham facilmente ela na internet. A versão de 94. 94 foi esses dias, galera. A de 2021 vocês também acham, só que é paga, né? No site da ABNT você vai encontrá-la, beleza? E quando você compra, então é um acesso exclusivo para você.